Amados, vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Nós estamos numa série de mensagens intitulada A Obra de Deus. Os irmãos têm acompanhado, os irmãos têm visto. E nós, depois de darmos uma palavra de introdução ao tema, nós ministramos na semana passada o tema que diz a obra de Deus na provisão. Como que Deus, Ele criou os céus, a terra, criou todo o universo, criou os materiais e os instrumentos mediante os quais Ele fará tudo o que está no seu coração. Ele cumprirá a obra que Ele tem determinada a realizar, que Ele designou, que Ele projetou, que Ele decretou e que Ele está fazendo. E, portanto, nós hoje queremos avançar um pouco mais neste entendimento, demonstrando na Escritura a obra de Deus na preparação. Os irmãos se lembram do texto de João, capítulo 17, ou melhor, capítulo 5, versículo 17, o que diz? Quando Jesus responde aos escribas e aos fariseus, dizendo: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, fala-se de um trabalho, fala-se de uma obra, e urge, portanto, que os servos de Deus, que as servas de Deus, que o crente, que o discípulo, ele possa entender essa obra, ele possa compreender esta obra, e, sobretudo, entender cada período, cada dispensação, qual foi a obra que Deus realizou entre a criação de Adão, a partir da sua queda, sobretudo, até a primeira vinda do Messias. É o período que eu quero discorrer essa noite com todos os santos. Amém, queridos? Os irmãos estão preparados? Os irmãos estão atentos à ministração da palavra de Deus? Deixa a palavra entrar no seu coração em o nome de Jesus. Amados, eu quero ler um texto com vocês, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Nós vamos hoje nos deter muito aqui no livro de Gênesis. É uma mensagem que tem duas partes, logo nós apresentaremos uma a uma. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Eu quero pedir que você concentre o seu coração, sua mente, nessas palavras, para que elas se clarifiquem no seu entendimento. Capítulo 3, versículo 15, diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus falando para a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Queridos, vejam, nós estamos aqui situados exatamente quando Deus conversa com o homem, conversa com a mulher, depois da queda. Entenda em nome do Senhor Jesus. Deus criou o homem, o colocou ali, juntamente com a sua mulher, ali no jardim do Éden, um lugar de gozo, um lugar de prazer, um lugar de bênção, um lugar de comunhão. Mas nós sabemos pela Escritura que este homem criado, ele caiu em pecado, houve a queda do homem. A queda do homem, quando a Bíblia trata de como o homem perfeito se tornou pecador, isso é um tema de grande relevância, porque é a partir dessa verdade a respeito da queda do homem que nós vamos compreender muitas outras verdades da Escritura. Eu sei que o nosso tempo não nos permite falar com um detalhamento maior a respeito da queda do homem, mas eu quero apenas tocar num aspecto, porque muitos dizem assim, ou talvez pensem: ora, imagine só se o homem não tivesse pecado. Aí a gente pensa, seria muito bom, porque não haveria guerras, não haveria fome, não haveria tanta miséria, não haveria dor, não haveria morte, nada dessas coisas negativas haveria, e portanto seria muito bom. Mas eu pergunto para os irmãos, será que Deus falhou na sua obra? Porque depois de haver criado um mundo perfeito, este mundo caiu e se tornou nisso que nós vemos em todo o universo. Será que Deus falhou na sua obra, queridos? Eu pergunto para os irmãos, Deus falhou ou não falhou?
Ah, pastor, que Deus não falhou, é verdade. Ele não falhou porque nós não ousamos dizer que Deus tenha falhado. Mas ele não queria que o homem tivesse caído. Ora, se Deus não queria e o homem caiu, então houve uma falha. Ou não? Houve uma falha. A gente não tem que ficar tentando tapear, não é? A verdade é que Deus não falhou na sua obra. E, portanto, a queda, ainda que com um tom negativo, uma coisa que a gente não gosta muito, mas isso faz parte, ou fazia parte, certamente, do supremo propósito de Deus, para que, mediante a queda, Deus pudesse, por fim, cumprir com todo o propósito do seu coração. E aí fica muito simples, quando nós, por exemplo, lemos em Romanos capítulo 8, versículo 29, quando diz que Deus nos predestinou. Deus não somente nos predestinou, mas Ele nos elegeu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou para. Aí vem uma razão, vem uma explicação na Bíblia, que diz que Deus escolheu a você, segundo o propósito dEle, com um objetivo: nos conformar a todos nós a imagem do seu Filho primogênito, a fim de que o filho primogênito se torne, portanto, o primeiro, se torne o maior dentre todos os seus irmãos. De maneira, queridos, que, falando em hipótese, se o homem não houvesse caído, Jesus nunca poderia se tornar o primogênito, o maior, o excelente dentre todos os irmãos, porque não caindo o primeiro homem, é certo que Adão é que seria o cabeça dessa criação. Adão, o primeiro homem, é que seria certamente o primogênito entre uma criação bela e maravilhosa. E isso certamente vai de encontro, esse pensamento, esse entendimento vai de encontro à grande revelação que está em Romanos capítulo 5, versículo 14, que nos diz que Adão, o homem criado sem pecado e ainda no estado de pureza e inocência, prefigurava aquele que havia de vir. Adão era uma figura. Olhem para Adão lá no Éden, antes da queda. Os irmãos estão vendo Adão lá? Vocês conseguem, né? Em que direção que fica o Éden aqui? Acho que cada um tem uma direção, né? Vocês pensam que é para onde o Éden? Hã? Para cá? Nessa região do norte. Você veio do norte, acho que todo mundo vem do norte. Para lá, para cá, não importa. Mas entenda, imagine. Imagine aí o Éden, o homem criado. Aquele homem bonito, né? Jovem, cheio de vigor, de força, com a sua mulher, coisa mais linda, criada das mãos de Deus, tirada do seu lado, sem dor, sem enfermidade, sem pecado, sem nada. Aquela coisa maravilhosa não foi feita com um fim em si mesma. Antes, era uma prefiguração do verdadeiro homem que havia de vir. Até porque todas as coisas, as do céu, as da terra, a de todo o universo, os mundos criados, seja o mundo visível ou os mundos invisíveis, quer principados, quer potestades, quer o que quer que seja soberania, todas as coisas foram criadas em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo. Então, a queda do homem não é um elemento que frustra a obra de Deus, ou que frustra os planos de Deus. Antes, conforme a revelação de toda a Escritura, Deus transforma mesmo as coisas aparentemente negativas, ou que sejam de fato negativas, em um caminho para o cumprimento do seu propósito. Até como diz mesmo a nosso respeito, em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes acontece uma coisa tão ruim, uma tragédia, uma coisa assim, você fala, meu Deus, mas o que está acontecendo? Mas muitas vezes essas coisas são transformadas num grande bem lá na frente, porque Deus sabe de todas as coisas, porque Deus é soberano. Bem, caindo o homem lá no Éden, Deus então vai até o homem, vocês sabem do texto, Gênesis capítulo 3, a Bíblia diz que na viração do dia, lá estava Deus no jardim dizendo, Adão, onde estás? E Adão havia se escondido
numa árvore lá no final do jardim, com medo de Deus. Deus então, depois de pronunciar alguns juízos, ele declara as palavras desse versículo que nós lemos agora, no início dessa ministração. Deus disse: a serpente. Vocês não sabem quem é a serpente? É o diabo. Está em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. O diabo, que é a antiga serpente. Olha o que Deus disse para a serpente. Olha o que Deus disse para o diabo: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Fala-se aqui de uma descendência da mulher, ou melhor, uma descendência da serpente e o descendente da mulher. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirás o seu calcanhar. E aqui, portanto, nós temos uma promessa. Houve a queda? Houve. Mas logo Deus interveio com uma promessa de redenção, uma promessa de se reestabelecer por meio de Jesus Cristo, o Messias prometido, reestabelecer a paz, levar o homem de volta a Deus, restaurá-lo do pecado, da condição caída, para o cumprimento do propósito de Deus. E, portanto, com a queda, introduz-se aqui certamente um tempo de preparação. Entenda, queridos, em nome de Jesus, não leia a Bíblia displicentemente. Infelizmente, a maioria dos cristãos vão lendo a Bíblia, começa em Gênesis para Apocalipse. Inclusive, já ouvi falar de pessoas que já leram a Bíblia 30 vezes, 40 vezes, 100 vezes. Entenderam nada. Sabe todas as histórias, sabe os nomes das genealogias, de tudo, mas não compreendeu o supremo propósito, como que Deus vem trabalhando com o fim de alcançar o seu propósito, a vontade do seu coração. Portanto, desde a queda do homem, uma vez que o homem caiu, agora urgentemente é necessário resgatá-lo. O Messias prometido, ele agora precisa vir. E é por isso que vem essa profecia, dizendo deste descendente que haveria de esmagar a cabeça da serpente. E agora, portanto, o homem caído, ele aguarda, ele espera. E, portanto, o nascimento do Messias, que veio na dispensação da plenitude do tempo, tornou-se o momento mais aguardado e mais esperado. Enquanto isso, vive-se num tempo de preparação. Deus vai usar o período, a dispensação dos patriarcas, Adão, depois Sete, e depois Enos, depois Enoque, e assim até chegar na pessoa de Jesus Cristo. Então Deus vai usar todo esse período, inclusive também o período da lei, quando Deus ordena que se faça um tabernáculo, quando Deus entrega a lei para Moisés, ali para que o povo pudesse cumpri-la, nesse sentido geral. Então todo esse tempo, desde a queda até a primeira vinda de Cristo, é um tempo de preparação. É um tempo em que Deus vai preparando a humanidade para receber o Messias. O Messias como sendo um grande momento em que Deus entra na história da humanidade. Então nós chamamos esse período entre a queda e a primeira vinda de Cristo o tempo da preparação, em que Deus está preparando a humanidade por meio de criando uma linhagem, criando aqui uma ascendência que nos levará até o Messias, e também suprindo o homem com a sua palavra, com a sua verdade, com os seus ensinamentos, para que a humanidade então se encontre finalmente com o Messias. Portanto, eu quero dividir essa mensagem em dois momentos. Vamos pegar esse tempo da preparação, vamos falar primeiramente de como Deus, ele estabeleceu uma linhagem que leva até o Messias. Falando dos patriarcas, como que ele abre uma linhagem por meio da qual o Messias haveria de vir, e como que Deus, ele então usa esses patriarcas, essa linhagem, como sendo um lugar, um baú, vamos falar simbolicamente, em que ele deposita algumas verdades,
ali, mesmo que seja no início, numa tradição oral, mas existe um povo de Deus na terra, que é o seu testemunho, e que vai passando adiante, de geração a geração, o testemunho a respeito do Messias vindouro. No segundo momento dessa mensagem, eu quero então apresentar a questão da lei e do santuário, como que Deus ele trabalha mediante o sistema levítico com o fim de ensinar aos homens a respeito da sua obra de redenção, da sua obra de libertação do homem do poder do pecado. Amém? Muito bem, falando aqui do primeiro aspecto dessa preparação, dessa linhagem, é interessante, você pode olhar na sua Bíblia, que o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Gênesis nos traz aqui basicamente duas genealogias. Eu não tenho como discorrer toda ela, nome por nome, mas eu quero dizer algo muito importante a respeito dessas duas genealogias. A primeira genealogia, no capítulo 4, a partir do versículo 17, nós temos aí os descendentes de Caim. Está na sua Bíblia? Os descendentes de Caim. E então no capítulo 5, a partir do versículo 1, vem uma outra genealogia, que vai ser um rebento de Adão, né, que no caso não é Caim, mas que vai partir de Sete. Adão teve dois filhos, ou melhor, teve Caim e Abel. Com a morte de Abel, Deus deu um outro filho, chamado Sete. Portanto, vamos tomar esses dois rebentos, Caim e então Sete, de onde procedem duas linhagens, duas ascendências, de sorte que nós temos aqui, para cada uma delas, uma genealogia. E Deus quer nos ensinar algo do Evangelho nessas genealogias. Imagine só, no capítulo 4, versículo 16, que tão logo Caim, ele matou o seu irmão Abel, e certamente Deus já havia advertido Caim a respeito desse mal. E agora, depois que Caim mata Abel, Deus aparece para Caim como quem procura levá-lo a um arrependimento, mas a Bíblia diz que Caim teve uma atitude terrível. Queridos, quando você cair, quando você pecar, eventualmente, e é possível que isso aconteça com qualquer um de nós, que você atente muito para o tipo de atitude que você tomará em relação a Deus após a sua queda. Porque isso é determinante. Veja o que aconteceu com Caim, capítulo 4, versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. O que acontece com Caim quando Deus o procura após a morte do seu irmão? Ora, eu penso, ao meu ver, que Caim deveria ter caído prostrado diante do Eterno, dizendo: Senhor, eu errei, eu pequei, fui mau, fui perverso, mas careço da tua misericórdia. Mas isso não acontece. Caim, ao invés disso, é dito, retirou-se da presença do Senhor e foi habitar numa terra chamada Nod, ao oriente do Éden. Caim simplesmente ele ignora o falar de Deus, ele sai da presença de Deus, não somente no ato de sair, mas ele retira-se, ele afasta-se da presença de Deus, vai para uma terra distante, chamada Nod, e ali ele começa uma civilização sem Deus. É por isso que o versículo 17 diz, e coabitou Caim com sua mulher. E aí começa, a partir de Caim e a sua mulher, não queremos entrar em muitos detalhes, mas saiba que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, então não há nenhum problema com o fato de Caim ter se retirado e levado consigo uma mulher, a qual se tornou sua esposa, e agora com ela ele coabita, e a partir desse coabitar vai nascer um filho chamado Enoque, não aquele Enoque que andou com Deus, outro Enoque, que vai gerar um outro, que vai gerar um outro, que vai gerar outro, e que vai gerando, e agora se estabelece nessa terra distante, para onde se retirou Caim, uma civilização. Começa ali uma linhagem, começa ali o estabelecimento de um povo sem Deus. Um povo que, arrogante,
como o espírito de Caim, é como que dissesse: olha, nós não precisamos de Deus para nada. Eu sei que Ele nos criou, eu sei que Ele proveu muitas coisas, mas nós podemos viver sem Ele. Nós podemos viver com a nossa capacidade intelectual, de produção, artística, em todos os aspectos. Tanto é que o que nós vemos aqui, nessa descendência de Caim, nessa linhagem que parte de Caim, há alguns nomes que são muito interessantes e que nos demonstram o que essa civilização sem Deus começou a fazer. É dito então, no versículo 17, que Caim, ele edificou uma cidade. Interessante que nós vamos encontrar na Escritura os homens de Deus nunca construindo cidades. Geralmente habitando em tendas, como peregrinos, ao passo que aqueles que saem do propósito de Deus estão a construir cidades. É dito que ele construiu uma cidade e deu o nome dessa cidade, o nome do seu filho. Veja como que logo nos primórdios da humanidade, naquele tempo bem primitivo, constrói-se a primeira cidade. E ao invés de ele glorificar a Deus pela capacidade de ter construído aquela cidade, a semelhança de Nabucodonosor, que depois de ter construído aquela grande Babilônia, ele olhou, se orgulhou, inchou o peito e disse: esta é a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real. Deus olhou, viu a arrogância de Nabucodonosor, como Caim, ao construir uma cidade, colocou o nome do seu filho, nome de homem, a marca, ali o selo, como quem estabelece: isto é obra nossa, é fruto. Se ele colocou a cidade, o nome do seu filho, é como que essa cidade é tanto fruto do meu esforço e capacidade, como o meu filho é fruto de mim mesmo. O que aconteceu com Nabucodonosor? Só fazendo uma relação, porque ambos construíram algo e trouxeram para si a glória. Por causa do pecado de Nabucodonosor, Deus o colocou para comer capim por 7 anos. Virou um bicho, um animal, por 7 anos, ainda que não tenha perdido a sua consciência de homem. Deus simplesmente humilhou. Caim, ele começa uma civilização sem Deus, uma cidade sem Deus, e um povo que vai viver naquela cidade sem Deus. Olha o que diz no versículo 18. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si logo 2 esposas. Aí vem a bigamia, como uma marca aqui de um povo e de uma civilização sem Deus, que não atenta para os princípios de Deus. Olha o versículo 20. Ada deu à luz a Jabal. Este Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. Então eles começaram a fabricar tendas e a criar animais. Veja como essa civilização, ela vai criando meios de sobrevivência, meios de crescimento e de vida. Versículo 21. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então eles criaram agora a arte da música nesse plano terreno. Versículo 29 diz: Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. Então veja como que eles também passam a criar a indústria dos instrumentos cortantes. Ou seja, eles vão inventando, eles vão criando. Por quê? Porque eles precisam de se organizar entre si mesmos para a sua proteção, para a sua subsistência, para os seus prazeres, uma vez que essa descendência, esse povo, retirou-se da presença de Deus. Não tinha a Deus como seu tudo. Pastor, eu acho que o senhor não pode falar dessa maneira, porque não há nenhum mal em criar gado, em fazer tendas, em construir cidades. Não há nenhum mal em criar harpas e flauta, instrumentos musicais, e tampouco em criar a indústria. Mas o interessante é como que Deus coloca cada coisa. Quando nos diz, no capítulo 5, da descendência de Adão, aí nós vamos encontrar. Será que a descendência de Adão também criou alguma coisa? Pensando no plano lógico. Também não construiu cidades ou não? Também não criou
e talvez animais e tantas outras coisas. Mais interessante é que quando diz da genealogia de Sete, que é desse homem, Sete, que virá o Messias vindouro, é dele que Deus vai projetar aquele que é o Salvador, é dito que eles tão somente, se os irmãos lerem a partir do versículo 3 em diante, há vários nomes aqui, é dito que eles simplesmente viveram, e geraram, e viveram, e tornaram a gerar, e morreram, e outro veio e viveu, gerou, viveu, gerou, morreu. Tudo o que nos diz a respeito dessa outra linhagem é que eles viviam e geravam. A multiplicação da vida, o que certamente a Escritura quer nos mostrar algo, que essa descendência é certamente uma linhagem de um povo que depende de Deus, que tem a Deus como seu tudo. E a grande verdade a esse respeito é que se é dito que Caim, ele se retira da presença de Deus para começar uma civilização sem o Senhor, é dito a respeito de Sete, capítulo 4, versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Atenta então para essas duas linhagens. A linhagem de Caim é aquela em que o homem se retira da presença de Deus e vai habitar sozinho, distante, e viver por si mesmo e para si mesmo. A linhagem de Sete é aquela que, vendo a sua condição, até porque quando é dito que a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos, quando Sete teve um filho, e ele então olhou para esse filho, ele teve a revelação da condição humana, que o homem carece de Deus. Tanto é que a palavra Enos, o nome Enos, quer dizer frágil, quer dizer fraco, quer dizer mortal. Porque Sete tem essa sabedoria, esse entendimento e essa revelação, ao contrário de Caim, de que o homem é frágil, de que o homem é fraco, de que o homem é mortal. Então, começa-se, a partir de então, a invocar-se o nome do Senhor. Duas linhagens, uma que foge do Senhor, a outra que invoca o nome do Senhor. E a partir daí, essas duas linhagens vão avançando em direção ao tempo do fim. E é interessante que essa linhagem de Adão traz aqui alguns nomes, e há 10 nomes que são extremamente importantes, que eu quero ler para os irmãos aqui, porque esses nomes com seus significados, eles acabam por fazer uma frase, uma ideia, uma construção de um entendimento muito bonito que fala do Evangelho de Jesus Cristo. Dessa linhagem de Sete, essa linhagem abençoada, bendita, daqueles que invocam o nome do Senhor. Está aí Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalael, Jaede, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Esses nomes, interessante, que já houve um servo de Deus, que olhando para esses nomes, viu algo. Ele teve a curiosidade, e foi despertado certamente no seu espírito, para atentar para esses nomes, que como um cordão, um fio, vai levando até o Messias. Ele observou que o nome Adão quer dizer homem. Ele observou que Sete significa, no termo original, no hebraico, a palavra determinado. E ele viu também que Enos significa mortal. Ele percebeu que Cainã significa medo. Vai juntando essas palavras. Ele observou que Maalael quer dizer Deus bendito. Jaede quer dizer descerá. Enoque, ensinar. Matusalém significa sua morte traz. E então Lameque, homem desesperado. E por fim Noé quer dizer descanso, quer dizer paz, quer dizer consolo. Pastor, mas e se reunir
Todas essas ideias, homem determinado, medo mortal, Deus bendito, descerá ensinar, sua morte traz, homem desesperado, descanso, consolo e paz. Qual é o entendimento, o sentido desses nomes numa frase? E aí o irmão colocou da seguinte maneira: ao homem está determinado ter medo da morte, mas o Deus bendito descerá para ensinar. Sua morte traz ao homem desesperado descanso, paz e consolo. Ou seja, se percebeu como que Deus, da sua economia, Ele vai estabelecendo nestes nomes uma mensagem, a mensagem do Evangelho, falando que Deus trará a esse homem mortal, desesperado, que tem medo da morte, Deus traz a ele uma mensagem de esperança. De maneira que, nesse primeiro momento, o que nós vamos certamente encontrar? Nós encontramos Deus preservando a humanidade, porque toda ela poderia simplesmente se afastar de Deus e poderia se desgarrar e se perder plenamente. Mas Deus, na sua soberania, Ele vai chamando homens, separando homens e colocando como testemunhas. E a esses homens, Deus foi se revelando para que a mensagem do Evangelho, para que a mensagem de um Messias vindouro, que haveria de resgatar o homem, não se perdesse. De maneira que prevalecia naquele tempo ali o conhecimento de Deus mediante revelação e mediante uma tradição oral. O pai que passava para o seu filho o ensinamento a respeito de Deus. É Deus preparando a humanidade e preparando um caminho para, por meio dela, trazer ao mundo o Filho de Deus, trazer o Messias. Mas logo, depois de Abraão, Isaque e Jacó, queridos, surge aí um novo momento. O momento em que Deus vai trabalhar de uma maneira diferente. Observe como que em cada tempo, em cada época, Deus trabalha de um modo. Lógico, Ele vai estabelecendo alguns meios mediante os quais Ele está caminhando para o seu propósito. E aqui eu quero chamar a atenção de todos vocês. Algumas pessoas, ao lerem a Bíblia, se não a maioria das pessoas, numa displicência, por não ter uma visão em perspectiva de como tudo começou, onde tudo vai parar, como que Deus foi caminhando e trabalhando, o que acontece? Elas leem a Bíblia, aí elas vão pegando versículos. E nesse versículo Deus manda guardar o sábado. Nesse versículo Deus manda circuncidar. Tem que fazer, viu? Nesse versículo ele diz que não pode fazer isso. Nesse outro, não pode fazer aquilo. E aí toma a Bíblia como se fosse um manual de coisas a serem feitas e coisas a serem evitadas. Aí cria uma religião dos que não tiram a barba. Aqui não pode ter barba. Aí outro cria uma religião dizendo, aqui você tem que ter barba. Ali não pode ter barba. Aqui tem que ter barba. E aí fica aquela confusão, ensinando as pessoas que a vontade de Deus é que você tenha barba. Se você tiver barba, deixá-la crescer, Deus ficará feliz com você. Meu filhão barbudo, coisa linda, barba bonita, barba feia. Sabe que tem barba bonita e barba feia, né? Depende se você cortar, limpar, parar, lavar. Aí em outro lugar, não. Aqui não se pode usar barba. Eu me lembro que eu fui convidado a pregar em algum lugar, numa cidade do Goiás, e o pastor falou assim, olha, eu quero muito que ele venha pregar aqui. Eu falei assim, eu também quero pregar muito lá. Ele falou assim, mas tem uma condição, você só vai se tirar a barba. Pensa, irmãos, eu sem barba. E eu pensei e falei assim, não, eu vou sim. E diga para ele que eu vou tirar a barba. Mas que ele me aguarde. Eu vou pregar lá na igreja dele. Vou pregar. E, afinal, qual é o tema que ele quer que eu pregue mesmo? O tema lá é santificação. Eu falei, bom, vou falar sobre santificação. Aí eu comecei dizendo para eles o que não era santificação. Aí fui destruindo, não é barba, não é sem barba. Aí foi falando toda coisa. Enfim, de todo modo, os homens vão criando sistemas religiosos. Há aqueles que acreditam que a vontade de Deus é que a mulher use um véu sobre a cabeça.
Aí a mulher vai para o culto e coloca um pano na cabeça branca, fica lá, humilde, pensa na humildade. Pode não ser humilde, mas desde que pareça que é humilde. Pensa aquelas imagens de Maria, né? Maria no fulano, Maria Beltrano, aquele lá na cabeça. Aí eles acham, Deus está feliz, porque esta é a vontade de Deus, que você traga um pano sobre a cabeça. E os homens que não coloquem chapéu na cabeça. Aí vai para a igreja de chapéu, chega lá e tira, porque Deus fica feliz se ele tirar o chapéu. Aí um não pode cobrir a cabeça, o outro tem que cobrir a cabeça. E aí vão criando os sistemas. Tem lugar que eles pegam passagem da Bíblia e falam assim, olha, Deus fala que você tem que lavar os pés uns dos outros. Aí tira o sapato, tira a meia, vai lá. Aí o outro vai molhar o pé, vai esfregar o pé, vai secar o pé. E acha que Deus quer essas coisas. Faz da Bíblia um manual de coisas a serem feitas e coisas a não serem feitas. E aí poderíamos citar qualquer coisa. Irmãos, pode ser aquilo que você julgue mais sagrado. Você pode julgar que será a coisa mais santa. Mas se você estabelece aquela coisa como sendo a vontade de Deus, você já não entendeu a Escritura e você já errou o alvo. Porque tudo que Deus quer é o seu Filho Jesus Cristo. E aqueles que são chamados por Ele serão, por fim, todos conformados à imagem do seu Filho. E alguém pergunta, pastor, por que então, se Deus não quer coisas, por que que há um período da Escritura que tem tantas coisas a serem cumpridas? E eu vou explicar para os irmãos. É porque Deus, Ele no seu caminhar e na sua obra, Ele vai estabelecendo mecanismos para que, mediante esses instrumentos, Ele vai ensinando o seu povo, vai se revelando o seu povo, e levando o seu povo a uma condição de plena consciência de si mesmo, e plena consciência a respeito de Deus, para que estejamos adequados a entrarmos na sua obra, a servirmos a Ele e cumprirmos finalmente com o seu propósito. Quando Deus tomou o povo de Israel, eu preciso que os irmãos entendam isso, traga o seu coração, a sua mente para este momento. Tirou lá do Egito, um povo que outrora era cativo. Deus o levou ali até o Monte Sinai, que seja o Monte Horebe, porque o mesmo monte recebe dois nomes, depende se você chega por um lado ou por outro deste monte. E ali Deus então se revela ao povo de Israel. Deus faz uma aliança com esse povo. E duas coisas são importantes se ressaltar nesta aliança que Deus faz com o povo de Israel. Isso está em Êxodo, capítulo, depois do capítulo 12 em diante. Você pode ir que você vai encontrar toda essa história lá registrada. Primeiro, Deus deu ao povo de Israel, entenda isso, um sistema de leis. Tendo os 10 mandamentos, o conhecido decálogo, como sendo a coluna dorsal de todas as leis. O povo de Israel era um povo cujo regime político era teocrático. Deus era o governo. Então Deus deu leis, sejam leis civis, ou que fossem leis religiosas, ou que fossem leis de qualquer categoria, para reger aquele povo. Eles tinham um sistema de leis. Leis que falavam do que fazer, do que não fazer, o dia que ia fazer, a hora, o modo, todas as ordenanças em torno de muitas coisas, e tinham, portanto, essas leis, os 10 mandamentos, como sendo o ponto de partida, o ponto, o princípio de onde, as leis de onde saíam os princípios que regiam todas as demais leis. Engraçado que hoje em dia, você vai encontrar igrejas que querem guardar todas essas leis, todas. Eles começam guardando o sábado, e também querem guardar a festa dos tabernáculos, e também das trombetas, e também das cabanas, e também das semanas, e também do Pentecostes, e também da expiação. Fazem tudo. Querem proceder com todo aquele sistema de leis, não tiram a barba. É lógico que tem uns grupos que praticam apenas algumas coisas, outros outras coisas, cada um pega uma parte. Enfim, tem aqueles que
cultua a Deus, inclusive, com os instrumentos, né, ali do templo judaico, querendo cumprir aquilo. Mas vamos passo a passo. O segundo momento, que não é a respeito, o primeiro é o sistema de leis. O segundo é o tabernáculo. Deus fala a Moisés, aqui está a planta do tabernáculo. Irmãos, Deus deu uma planta para que se construísse um tabernáculo. Deus deu até o nome da madeira que deveria ser usada na construção do tabernáculo. Madeira de acácia. Que tinha que ser recoberta de ouro. E aí Deus falou como seria feita a tenda que cobriria o tabernáculo. Como seriam os varais que segurariam ali os véus. De que tecido seria o véu. O tamanho da porta, do reposteiro, da entrada. Os utensílios. Fala ali de vários utensílios. Desde um altar de holocausto, passando por uma bacia de bronze, adentrando um outro lugar chamado Santo Lugar, onde tinha um candelabro, tinha um altar de incenso, uma mesa com 12 pães, um véu do outro lado, uma arca, contendo dentro da arca uma urna que tinha maná, que também tinha lá dentro da arca a vara de Arão que floresceu, as tábuas dos 10 mandamentos, tinha por cima o propiciatório, 2 querubins olhando, era todo um sistema de coisas. Duas coisas, um sistema de leis e todo um outro sistema devocional, de culto, de adoração, de devoção ao Eterno. Pastor, por que nós não temos nem um sistema de leis e nem temos o templo hoje em dia? O que aconteceu? Não seria bom se nós estivéssemos aqui, por exemplo, bem aqui em cima desse lugar, chamássemos aqui Santo dos Santos, uma arca de ouro, uns querubins, olha que coisa linda. Quem tocar aqui, nesse tapete azul, morre. Pensa num temor de vocês. Pensa como as crianças seriam ensinadas a não vir até aqui. Aí colocaríamos um limite. Aí criariam a tradição. Já houve quem morresse aqui. Aí o pessoal tudo, pensa num povo devoto, né? Mas por que nós não temos nada disso? E também não temos o sistema de leis. Ou seja, o que a Bíblia nos ensina a esse respeito? Irmãos, primeira coisa eu quero que vocês entendam. O modo como Deus estabeleceu esse sistema de leis e esse sistema de culto foi, na verdade, uma revelação que Deus deu ao seu povo Israel, que a Bíblia chama de uma revelação rudimentar. Se você não entender isso, você vai ficar eternamente confuso. Por que nós não guardamos o sábado? Por que nós não somos circuncidados? Por que nós? Muitos porquês. Cheguei aqui hoje, a irmã Raimunda falava de um certo pastor que ela ouviu numa rádio, que dizia que ele cansou de pregar a verdade. Porque ele queria pagar o aluguel lá do local dele, não estava conseguindo pagar o aluguel, e aí ele decidiu o seguinte, olha, pregar a verdade não dá dinheiro. Então, eu vou fazer o seguinte, vou comprar uma caixa de água, de copinho de água, vou orar na água, e vou vender cada copinho por R$50. Diz que ele arrecadou 25 mil na primeira lapada. Pagou o aluguel, ainda sobrou dinheiro à vontade. Aí eu falei para a irmã Raimunda, ainda bem que eu prego aqui a verdade, né, irmã Raimunda? Falou assim, você não mente não, mas você é meio confuso, tem as coisas aí que não estão certas não. Né? Você não prega, você não mente, mas também tem coisa errada. Eu não entendi. Mas deixa eu explicar, tanto para a irmã Raimunda quanto para todos os irmãos. Queridos, qual é o nosso posicionamento? O que é a verdade? Porque todo mundo diz que prega a verdade. Onde você for, você não vai encontrar um pastor dizendo, irmãos, nós aqui pregamos a mentira. Você não vai encontrar isso. Por mais mentira que seja, ele vai dizer que Jesus diz que é a verdade. Aí você fica, meu pai, mas o que eu faço? Onde eu vou congregar? Para onde eu vou? Não sei discernir. Aqui diz que tem a verdade, lá diz que tem a verdade. Um fala mal do outro. Aí fica nessa, um falando do outro, todo mundo tem a verdade, no final não sei mais de nada. Aí vem a confusão e muitos acabam até desistindo, porque não sabem como caminhar. Então vejam, quando Deus entrega o sistema de leis, no qual inclui-se também os 10 mandamentos,
Eu vou demonstrar na escritura para os irmãos, calma. E também um sistema devocional de culto e adoração ao povo de Israel. Ali estava uma revelação de Deus para o seu povo naquele tempo, o qual a Bíblia chama de revelação rudimentar. Pastor, o que é uma revelação rudimentar? É uma revelação que não é ainda a vontade acabada de Deus. É comparada a o falar de uma criança que fica balbuciando palavras muitas vezes sem sentido, mas que para ela, naquele momento, na sua idade, tem muito sentido. Ela sabe exatamente o que ela está falando, ainda que não declare exatamente com as palavras corretas aquilo que ela quer dizer. Ou seja, Deus está caminhando no tempo em busca da verdade, em busca, como diz, da manifestação dessa verdade. Mas até chegar lá, ele vai estabelecer um modelo pedagógico para ensinar o seu povo. Querem ver? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 6. É preciso que isso se leia na Bíblia, se entenda à luz da própria Escritura. Nenhum homem está autorizado a declarar o que é a verdade, senão mediante a própria Escritura, que explica a Escritura. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos ler um pouquinho antes. O texto vai esclarecer. Capítulo 5 de Hebreus, a partir do versículo 11. Olha o que diz o texto sagrado, preste muita atenção. 5:11 de Hebreus. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer. Está na sua Bíblia isso aí? Vocês estão entendendo? A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Então esse povo, para quem o apóstolo escreve, quem é esse povo? Os hebreus, os judeus que receberam o sistema de leis, o sistema de devocional, de culto, adoração e adoração ao eterno. Então é dito que havia muitas coisas a falar, mas coisas difíceis do povo entender. E por que eram coisas difíceis? Porque o povo se tornara o quê? Tardio. Queridos, quando não há um crescimento espiritual, quando o povo se torna tardio em ouvir a palavra de Deus, a verdade de Deus se torna difícil. Você explica, o homem não entende. Porque a pessoa é tardia em atentar à palavra de Deus. Versículo 12. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, atenção, quais são os princípios, o quê? Elementares, talvez alguma versão diga, os princípios rudimentares dos oráculos de Deus. O que são os oráculos de Deus? É a revelação de Deus mediante seus profetas. Então, quanto o povo de Israel deveria ser mestre, claro, esclarecido a respeito da verdade de Deus, não, eles ainda eram carentes das pessoas, de alguns explicarem para eles os princípios elementares, aquilo que é elementar, numa linguagem mais moderna, o beabá. É o beabá. O que é o beabá? Quem sabe o que é beabá? Lembra da primeira série? B com A, Bá. B com E, Bé. B com I, Bi. B com O, Bó. B com U, Bu. Vocês estão rindo? Sabe o que o texto está dizendo? Que ao invés de o apóstolo agora chegar aos hebreus e falar das coisas eternas, das coisas na sua plenitude e realidade, o povo não entendia. Era uma coisa muito difícil de se entender para aquele povo, porque eles não cresceram. Eles ainda estavam naquele estágio. B com A, Bá, B. As coisas rudimentares. Coisas básicas. Ensinar o A, E, I, O, U. O A, B, C, D. Lógico que ABC, Beabá, tudo isso é importante.
Mas quando se chega numa escala da escrita e leitura, e interpretação e produção de um texto, embora o beabá faça parte dessa estrutura, mas agora a dimensão e a complexidade do conhecimento é muito grande. Então Paulo está dizendo, olha, vocês ainda estão precisando de leite. Olha o versículo 13. Ora, melhor, o finalzinho do 12, né? Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Versículo 1 do capítulo 6. Por isso, por esta razão, ele diz, existe um alimento sólido, existe uma palavra complexa, uma palavra que fala das coisas verdadeiras, relacionadas ao ministério sacerdotal de Cristo. Vocês, entretanto, são crianças, vocês estão atrasados, vocês não cresceram, precisando de leite. Por esta razão, ele diz, olha, muito tempo já se passou. Tudo bem que a fase do beabá, ou das coisas rudimentares, ela existe, é necessária. Mas quanto tempo vocês vão ficar no beabá? Já era para ser mestre, mas não cresceram. Por esta razão, qual razão? A urgência que se tem de crescer, a urgência que se tem de avançar, de progredir, ele diz, por isso, pondo de parte. Diga para o seu irmão, ponha de parte. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é? Pastor, como é que é mesmo? Eu tenho que colocar de parte, eu tenho que colocar de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo? Sim, está dizendo. Coloque de parte, deixe de lado. Avance, meu irmão, para aquilo que é perfeito. Prossiga para a realidade, para a perfeição. Pastor, mas quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo? E aqui está o segredo. É tudo aquilo que no Antigo Testamento, na primeira aliança, que estava no sistema de leis, ou no sistema de adoração e devoção do templo, tudo aquilo que se falava a respeito de Cristo, mas que não era a própria pessoa de Cristo. Ou seja, o ensinamento a respeito de Cristo tem níveis. Os ensinamentos a respeito de Cristo foi outrora sombras e figuras. Deus ensinou ao povo a respeito do seu filho numa linguagem rudimentar, numa linguagem elementar, como é dito, numa linguagem em que Cristo era apresentado de forma simbólica. Não é isso que está no livro de Hebreus capítulo 10, versículo 1? Você pode olhar no capítulo 10, aí na sua Bíblia desse livro de Hebreus, no versículo 1, veja o que diz a Escritura a respeito disso. Olha aí, olha. Ora, visto que a lei... Vocês estão vendo a lei aí? Ora, visto que a lei tem sombra dos bens... Olha aí para mim. A lei é sombra. Sombra de quê? De bens. Então existem os bens vindouros. E antes de esses bens terem vindo, a lei falava sobre eles. Em nome de Jesus, entenda isso. A lei tem sombra de bens vindouros. E ele ratifica explicando melhor. Não a imagem real das coisas. E eu quero perguntar para você. A lei possui a imagem real das coisas? Está escrito isso na sua Bíblia? Ora, se não tem a imagem real, o que ela tem? Sombra. O que é uma sombra? Pense quando o sol, a luz ali bate no objeto. O objeto é a realidade. O corpo é a realidade. A pessoa é a realidade. Mas de repente se projeta dessa realidade a sua sombra,
Quem aqui já viu a sua própria sombra? Já viu? Já viu, Paulo, sua sombra? Agora, o que acontece com a sombra, hein, queridos? Já observou que às vezes está andando na rua, aquele sol quente, sua sombra está bem grandona? Está quase o tamanho de um poste, sua sombra? Você vai andando, ela vai diminuindo, ou é assim não? Aí tem hora que ela some, a sombra some. E se você tentar pegá-la, você não conseguirá, porque ela não tem substância. E se você tentar discerni-la, tem como você olhar para a sombra de uma pessoa e falar pela sombra qual é a cor dos olhos que ela tem? O tamanho dos cabelos? A língua dela? Quantos dentes tem na boca? É possível falar? É possível? Mas você sabe que aquela sombra testifica de uma realidade. Se tem sombra, tem corpo. Ou não? Se tem a sombra, então a sombra está dizendo, olha, existe uma substância, existe uma realidade. Capítulo 10, versículo 1 de Hebreus. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente lhes oferecem. Ou seja, a lei, uma vez que ela é sombra, ela jamais pode levar o ofertante, o adorador, ou quem quer que seja, a uma realidade de uma experiência com Deus. Porque apenas sinaliza, apenas testifica, apenas aponta. De maneira que, voltando aqui para Hebreus capítulo 6, o apóstolo diz, olha, vamos colocar de lado as coisas elementares, ou que sejam os princípios elementares da doutrina de Cristo. Pastor, quais são os princípios elementares da doutrina de Cristo? É a doutrina de Cristo pregada em forma de sombras e figuras. Colossenses no capítulo 2, rapidamente, queridos, nosso tempo não nos espera, né? Livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 16. E aí você vai encontrar algo maravilhoso, interessante. Encontraram? Sim? O que diz a palavra de Deus? Ninguém, pois, vos julgue. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. Alguém já te julgou? Quem aqui já foi julgado por alguém por causa de comida ou bebida? Credo. Você come carne de porco? Já foi julgado por alguém? Credo, você bebe isso. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Interessante como o apóstolo Paulo vai colocando vários itens aqui da lei, desde as festas, chamados dias de festa, os sábados, a comida, a bebida, a lua nova, que era uma festa mensal. E eu pergunto, por que ninguém pode hoje, na atual dispensação, nos julgar por causa dessas coisas? Por causa das coisas da lei. Versículo 17. Porque tudo isso, comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, ou qualquer outro elemento da lei que não se encontra aqui neste versículo, mas estão em outros textos da Escritura, porque tudo isso tem sido sombra. Sombra de quê? Das coisas que haviam de... Irmãos, em nome de Jesus, o sistema de leis estabelecido por Deus, e mesmo o sistema devocional do templo, com as suas cerimônias, com os seus sacrifícios, com os sacerdotes, com as indumentárias sagradas, com os dias sagrados, com as festas sagradas, com tudo o que havia de sagrado, ali simbólico é dito, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Então fala-se de dois tempos. No tempo do Antigo Testamento, Deus falou ao povo as coisas vindouras. E de que maneira ele falou das coisas vindouras? Por meio de um sistema simbólico de leis e de cerimônias religiosas. Porque tudo isso tem sido sombra
das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo, porém, a substância, porém, a verdade é Cristo. A lei ou o sistema de leis, a que chamam erroneamente de moral e cerimonial, porque Deus não tem leis morais, Deus não está preso a uma moral humana, haja vista que a moral muda de lugar para lugar e de tempo em tempo. O que é moral para uma determinada região e povo não é para o outro. E quem não tem aquela moral acaba sendo imoral para o outro e assim vice-versa. Mas aquele sistema de leis que Deus deu ao seu povo de Israel e aquele sistema devocional de culto e de adoração falavam elementarmente, rudimentalmente, falava em sombra e figura a respeito de uma realidade por vir. Ainda viria. E essa realidade, porém o corpo é de Cristo. Então Cristo é a realidade profetizada pela lei e pelos profetas. Esta é a razão, queridos, porque em João capítulo 1, abra sua Bíblia agora, no capítulo 1 de João, versículo 17. Olha o que diz aí. E aqui está, portanto, o ponto fundamental de entendimento da obra de Deus no Antigo Testamento. É dito, porque a lei foi dada por intermédio de quem? A lei foi dada por intermédio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, olha como é que é claramente dito que a lei não era a verdade. A lei não é que ela era falsa, mas ela não era a verdade porque ela não era a substância. Ela não tinha a substância em si mesma. Apenas profetizava, apontava, falava daquele que viria. Cristo é a verdade que veio a nós cheio de graça e cheio de bondade e cheio de misericórdia. Os irmãos lembram, olhem para mim por gentileza, de João capítulo 4. E eu preciso colocar isso bem claramente aos irmãos. João capítulo 4, havia ali a mulher samaritana. Quem era a mulher samaritana? Ou melhor, quem eram os samaritanos? Samaritanos, queridos, eram judeus, que por ocasião da dispersão, ou que seja do cativeiro, eles acabaram, em razão de circunstâncias, contraindo casamentos com povos estrangeiros. Eram hebreus que se casaram circunstancialmente ali com pessoas de nações pagãs. A ordem de Deus era que o povo de Israel não poderia contrair casamento com estrangeiro. Mas quando o povo de Deus foi levado cativo, então muita gente ficou ainda ali na região de Samaria, que fazia parte do povo de Deus. Mas o que aconteceu? O rei da Síria, com medo desse povo se rebelar, resolveu misturar estrangeiros no meio desse povo para enfraquecer o povo. E aí então, um hebreu casou-se com uma amonita, digamos, ou uma egípcia casou com um hebreu, e assim foram constituindo casamentos mistos, e desses casamentos mistos foram nascendo filhos mistos, de maneira que agora nós tínhamos aqui um povo que já não tinha mais não era mais puro na sua, vocês entenderam, né? Não eram mais puros. E agora, quando esse povo que estava no cativeiro, que era puro, que não havia se contaminado com outras raças, voltam para Jerusalém, estão de volta e vão reconstruir o templo, esses aqui agora misturados, mestiços, eles querem ajudar os seus irmãos a construírem ou reconstruir o templo de Deus, para adorarem juntos. E o que os hebreus falam? Não. Vocês são um povo imundos, ou um povo imundo, porque vocês se misturaram com outras raças. E aí o povo samaritano falou assim, a gente também nem queria. Sabe por quê? Porque vocês é que são imundos. Porque Deus já abandonou vocês há muito tempo. Deus se revelou, foi para nós agora.
Inclusive ele disse para nós que a casa dele, o templo dele, não é mais em Jerusalém, vai ser aqui em Samaria. Aí construíram um templo sobre o Monte Gerizim. E falavam, esta é a casa de Deus. Deus habita é aqui. Aí lá tinham também os altares, tinham as ofertas. Tudo que o povo de Israel tinha, eles também tinham em uma outra modalidade aqui. O povo de Israel, em contrapartida, em Jerusalém, reconstruíram o templo em Jerusalém. E diziam, olha, vocês estão vendo lá em Samaria, como aquele povo é idólatra, construíram uma outra casa, Deus não aprova, Deus habita aqui, aqui é a casa dele, aqui é o culto dele, aqui é o que tem sagrado, tudo aqui é dele, é santo, é maravilhoso. Criou-se, portanto, uma contenda, uma inimizade, um problema entre samaritanos e judeus. Nesse meio, nesse fogo cruzado, estava uma mulher, que a Bíblia apenas chama de mulher samaritana, que foi buscar água no poço de Jacó. Quando Jesus se encontrou com ela, e começou ali um diálogo. Aquela mulher era uma mulher que buscava adorar verdadeiramente a Deus. Apesar dos seus problemas, das suas angústias, que ela sempre teve em relação aos seus casamentos, à sua solidão, o que aconteceu? Em um dado momento ela falou assim para Jesus, eu vejo que tu és profeta. Então já que tu és profeta, então me diga uma coisa, fala para mim aqui, onde é que nós devemos adorar? Fala para nós, porque os judeus dizem que é em Jerusalém, os samaritanos, o meu povo, dizem que se tem que adorar em Samaria, e ela então queria saber o lugar certo de adorar. Jesus então em João capítulo 4, nos versículos 23 e 24, ele declara umas palavras que até hoje não é compreendida por uma parte muito grande do povo de Deus. Não quero ser exagerado, mas uns 90% do povo de Deus não sabe o que Jesus respondeu para a mulher samaritana. Eu me lembro que um dia veio uma pessoa da nossa igreja e viu a gente cantando, ficou observando, a gente chorando, no final falou assim, engraçado. Vocês dizem que vocês estão de volta à palavra, mas vocês não adoram a Deus em espírito e em verdade, né? Falei, como assim? Falou assim, você sabe o que é adorar em espírito e em verdade? Eu falei, o que é? É vocês levantarem as mãos, dançar no espírito, falar em línguas, é você se envolver, deixar se envolver pela unção. Isso é adorar em espírito e em verdade. Eu fiquei olhando assim para ele, esse irmão. Eu falei assim, você quer entender o que é em espírito e em verdade? Eu estou disposto a te falar. Você vai abrir o coração, você quer entender mesmo? Ou você presume que você já sabe de tudo e que nós estamos errados e não há chance nenhuma de que você esteja errado? Ele falou, pode falar. É verdade que ele não entendeu. Se entendeu, não aceitou. Porque eu nunca mais vi essa pessoa. Sumiu. Mas Jesus fala para a mulher samaritana, olha, você sabe que para entender essa resposta de Cristo, você tem que entender a pergunta da mulher samaritana. Você não tem como entender uma resposta sem entender a pergunta. Não é assim ou não? A mulher perguntou onde nós devemos adorar. É em Jerusalém, no templo de Jerusalém, ou no templo de Samaria? E Jesus responde, olha, vem a hora. Vem a hora. Ou seja, estava profetizado um tempo. Haveria de chegar uma ocasião em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não é mais em Jerusalém, também não é em Samaria. A adoração ao Pai acontecerá em espírito e em verdade. E essa expressão em espírito e em verdade diz respeito a duas coisas. Quando diz onde devemos nós adorar, pergunta-se do lugar. Porque no Antigo Testamento, leia Deuteronômio capítulo 16, Deus havia dito, olha, o lugar onde vocês vão adorar o meu nome é em Jerusalém. Quem quisesse adorar a Deus tinha que ir lá em Jerusalém, no templo. E não somente ir ao lugar, mas a maneira como eles haveriam de adorar a Deus, eram mediante um conjunto de coisas. Tinha lá
digamos, um altar de incenso. E ali tinha que queimar incenso. E aí o sacerdote vinha, pegava esse incenso aromático, colocava dentro do seu incensário e ia adorar a Deus. Chegava lá, como se Deus estivesse lá dentro do Santo dos Santos, e ele ficava assim com a fumacinha, assim, ó, para Deus. Aquela fumacinha entrava e Deus... Vocês entendem? Não, é verdade. Isso aí era um rito. Aí então, lá no altar de holocausto, matava-se o animal, pegava o sangue e levava para Deus lá dentro, num copinho. Está aqui, Deus, ó, o sangue que tu pediste. Ou seja, havia um conjunto de coisas com as quais servir a Deus. Dava para Deus, sabe o quê? Bolo. Fazia um bolo bem gostoso para Deus. De farinha fina. Um bolo com amêndoa. É um bolo para Deus. E Deus comia? No final o sacerdote comia. Deus autorizava, depois de oferecer a ele. Aí ele comia como se Deus tivesse comido aquele bolo. Vocês entendem isso? Aí matava uma rolinha para Deus, uma vaca, uma ovelha, um carneiro, né? Um bode. Ou seja, servia-se a Deus em um determinado lugar e com determinadas coisas. E agora Jesus fala, olha, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Não é mais em Jerusalém, nem tampouco em Samaria, é no espírito. O lugar de adoração. Não é num lugar geográfico específico, mas como diz Zacarias capítulo 12, versículo 1, assim diz o Senhor que criou os céus, que fundou a terra, que criou o espírito do homem dentro dele. Há um espírito humano dentro de nós. O homem é espírito, alma e corpo, e é nesse espírito humano onde Deus habita que se adora a Deus. Ou seja, a sua adoração, ela não é exterior. A adoração, ela parte de dentro do teu ser, da parte mais profunda do teu ser, o que envolve o seu coração, as suas faculdades, onde Deus habita. E não se adora mais a Deus com coisas. Não adianta trazer bolo para Deus, matar um bode para Deus, querer levar uma fumacinha para Deus, porque aquelas coisas todas, elas falavam de uma pessoa, e portanto Cristo agora é a realidade de todas as coisas. Por isso é dito que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito, o lugar, e em verdade. Ou seja, não mais com as coisas, mas agora tendo o próprio Cristo como a realidade e a verdade que nas coisas era representado. De maneira que agora você pode, onde você estiver, a qualquer momento, se dirigir a Deus sem nenhuma cerimônia, sem nenhum rito, porque os ritos e as coisas não podem servir verdadeiramente a Deus. Não está lá no capítulo 17 do livro de Atos, versículo 25, que Deus não é servido por mãos humanas? Deus é servido por mãos humanas? Pastor, mas e aquelas leis que falavam sobre obediência? Não tem? Olhem para mim. As leis falam sobre obediência. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não trabalharás, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu animal, nem o forasteiro que estiver dentro das tuas portas. Porque em 6 dias, aqueles mandamentos que falam sobre obediência, disso, daquilo, é um conjunto de coisas, o que fazer, o que não fazer, o que falar, o que não falar, o que comer, o que não comer, onde ir, onde não ir, ou seja, tanta coisa. Por que Deus deu essa lei e nós não temos que guardá-la hoje? Irmãos, há um texto na Bíblia, no livro de Romanos, que você precisa entender.
Se você tem alguma dúvida sobre isso, leia o livro de Romanos e leia o livro de Hebreus. Porque no livro de Romanos vai se falar sobre o conjunto, o sistema de leis. E em Hebreus, sobre o sistema de culto, de adoração. Você verá que tudo isso fazia parte do conhecimento rudimentar e elementar da doutrina de Cristo. E hoje prevalece a realidade daquilo que outrora era sombra. Olha Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz. Você está lendo na sua Bíblia? É tudo o que a lei diz? Ou não? Como é que diz aí? Ora, sabemos que algumas coisas que a lei diz. É tudo o que a lei diz? Tudo. Aos que vivem na lei, o diz. Eu pergunto para os irmãos, tudo o que a lei diz, ela diz para quem? Aos que vivem na lei. Pastor, e os gentios que não tinham leis? A quem não foi dadas as leis? Bem, esses aí nem adianta, né? Porque se os judeus com a lei viveram do modo como viveram, os sem leis então? Mas veja, tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para quê? Eu pergunto, irmãos, a lei diz, tudo o que ela diz, tudo o que a lei é um falar aos que vivem na lei. E para que ela diz? Qual é o objetivo da lei? Qual é o objetivo da lei? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda boca. Sabe qual é a finalidade da lei? Calar o homem. Emudecer o homem. Mas por quê? Eu não entendo, pastor. É porque o homem é arrogante. O homem, ele pensa que ele é capaz de fazer o bem para Deus. O homem, ele pensa que ele pode servir a Deus de modo a agradá-lo e dessa maneira conquistar o direito legítimo de vida eterna. Aí Deus olha para o homem e fala assim, mas você não consegue? O homem fala assim, eu consigo. Quer ver uma coisa, irmãos? Quem aqui consegue ser justo o suficiente para garantir a vida eterna? Levanta a mão. Ninguém aqui. Vocês são todos pecadores? Vocês são os piores pecadores que tem? Hã? Vocês são os piores? Vocês são um bando de inúteis então? Incapazes? Impotentes? Sim. Exatamente isso. Tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda boca. E diz o restante, e todo mundo, agora inclui não somente os judeus, agora inclui não somente os que vivem debaixo da lei, mas também os que não têm lei, para que todo mundo se torne culpável diante de Deus. Porque falar que o mundo gentílico, falar que o mundo pagão é culpável diante de Deus, isso é fácil. Eu quero que você olhe para o mundo religioso, sobretudo o mundo hebreu, judaico, que vive na lei, naquelas ordenanças, faz tudo. E aí não, são culpados também. Ah, então não existe nenhuma pessoa, todos são culpados, todos. Pastor, mas e se ele guardou a lei? Aí você tem que ler o capítulo 7 de Romanos, amado. Quando o apóstolo Paulo começa a descrever a experiência do homem, ele diz, olha, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, assim a morte passou a todos os homens, sabe por quê? Porque todos pecaram. E mesmo aqueles que viveram antes da lei, que não tinha lei, embora não houvesse lei, eles assim mesmo morriam. Sabe por que o apóstolo Paulo diz que mesmo sem lei eles morriam? Porque a morte não é o resultado da lei, porque a lei apenas aponta o resultado do pecado.
A morte não é consequência da transgressão da lei. A lei diz, você vai morrer, porque você é pecador. Porque a morte procede do pecado e não da lei. A lei é apenas um instrumento, um espelho para dizer, olha quem você é. O apóstolo Paulo começa a declarar, no capítulo 7, dizendo que agora esse homem que recebeu uma certa iluminação de Deus, no sentido de ter recebido a lei, esse homem, ele diz, Deus quer que eu obedeça. Você já deve ter feito isso muitas vezes. E você se propôs a agradar a Deus. Mas logo, aquele homem que tinha uma boa intenção, ele diz, olha, ao querer fazer o bem, ao querer fazer, logo eu encontro dentro de mim, isto é, nos meus membros, porque está dentro, é orgânico, não tem como você fugir disso. Eu encontro outra lei. Querendo eu obedecer à lei de Deus, encontro uma outra lei que guerreia contra a lei do meu entendimento e me faz prisioneiro, me faz escravo da lei do pecado e da morte. De sorte que o querer fazer o bem está em mim. Eu pergunto, quantos aqui querem fazer o bem? Alguns querem. Outros estão tão desistidos de si mesmo, não quero mais não. Quero fazer bem mais não. De sorte que o querer fazer o bem está em mim. Querer fazer o bem é bom. O problema não é querer fazer o bem. O querer fazer o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Ou seja, eu até que tenho vontade, mas não tenho poder. O homem não tem o poder em si mesmo para agradar a Deus, porque ele nasceu da carne e, portanto, ele é carne. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Então Deus, na sua obra, depois de criar os céus e a terra, criou o homem caiu, Deus promete o Messias e fala, eu vou continuar trabalhando, a minha obra continua. Mas a minha obra não se encerra na entrega da lei, nem na entrega do templo. Tanto a lei quanto o templo é a minha obra num determinado tempo, como uma ponte que nos leva até a verdade, que é Cristo Jesus, o meu Filho. Vocês entendem agora que Deus, não é que Ele deu a lei e depois desistiu de ter dado a lei. Não, Ele deu a lei com um propósito. Mostrar ao homem quem Ele é. Eu falo isso, queridos, porque eu já vivi em dois tipos de leis antes de chegar até a graça. Eu vivi na lei que os homens inventaram. Minha mãe inventou, com o pastor dela lá. Qual era essa lei dos homens? Irmãos, pensa numa criança igual eu, uma criancinha, na escola, fazer educação física de calça social. Porque se eu usar uma bermuda, eu vou pecar. Perna fina, joelho grande. Onde é que está o pecado nisso? Talvez eu poderia fazer os outros pecarem rindo de mim, só isso. Mas eu pecar? Aí minha mãe não podia cortar o cabelo, que era pecado. E olha que se cortasse as pontas do cabelo e Deus revelasse, era excluída da igreja. Minha mãe com as varizes nas pernas, cheia de calombo, doendo as pernas, queria fazer uma cirurgia. Aí falou assim, você faz a cirurgia, mas não rapa a perna. E o médico disse, a senhora vem tal dia com a perna rapada. O pastor, você não rapa não. Porque se você rapar, você não vai ficar mais aqui. Vocês entendem? A sobrancelha da minha mãe parecia a sobrancelha do Gargamel. Não, mas não somente dela, mas de todas as irmãs com ela. Era tudo igual. Quantas mulheres não perderam seus maridos? Porque estava com o sovaco cheio de cabelo e não podia rapar.
A lei dos homens, invenção dos homens. A mulher não pode usar calça, não pode usar bermuda, não pode tirar o bigode. Não pode. A mulher de bigode nem já pode. Ei, não pode fazer nada. Irmãos, teve uma época que não podia fazer assim, ó. Pecado. Se piscar o olho então para o outro, pecado. Eu olhei o Josué, estou de longe, dei uma piscadinha para ele, assim, e aí, beleza? Pecado. Pecado, piscar o olho. Não podia usar perfume. Tudo isso, textozinhos lá pequenininho, lá de Isaías, tal. Aí a mulher colocava um blushzinho para poder tirar essa cara pálida, né? Um batonzinho, uma sombrazinha, para a mulher ficar mais ajeitadinha. Jezabel. É Jezabel. Irmão, Jezabel era uma feiticeira. O que tem a ver? Não, porque lá diz que ela pintava os olhos. Coitado das índias, né? Dos índios. Se pintam. É outra coisa. É outro contexto. Lei dos homens. Depois eu caí numa outra religião, numa outra igreja, que também, além das dos homens, tirava da Bíblia. Não pode trabalhar no sábado. Não trabalhava. No sábado. Não pode fazer nada no sábado. Só ir para a igreja, cantar, evangelizar. Não podia tomar café. Não podia colocar vinagrezinho no alface para comer alface. Alface sem vinagre. Usa limão. Ah, mas o limão também ofende. Você é santuário do Espírito Santo. Não pode. Coca-Cola nem pensar. Carne de porco também não. Peixe de couro também não. O que pode comer? Alface, tomate. E carne de vaca pode? Pode, mas você vai ser um pecador ainda. Porque o verdadeiro mesmo dessa religião aqui não come carne, hipótese alguma. Olha, come carne de borracha, né? De glúten. Aquela carne de borracha. Aí faz feijoada vegetariana, né? Feijão preto. Aí você vai fazer a feijoada. Aí você coloca o quê? Uma folhinha de louro. A feijoada. E agora? Chuchu. A feijoada. E agora? Bota uma cenourazinha. Vai ser feijoada? Feijoada vegetariana. Sangue de Jesus tem poder. E tudo isso dizia para mim, sabe o quê? Se você fizer assim, você é santo, puro, você é de Deus. Deus vai te levar para o céu. Aí a Bíblia fala, sabe o quê? Que essas coisas não têm valor algum contra a sensualidade. Você pode comer feijoada vegetariana, mas a sua carne está aí, pulsando ódio da sogra, muitas vezes, com inveja, adultério, impureza. Aquilo que é o pecado dentro do homem não pode ser contido por roupas, por cabelo ou por alimento e por nada. Nada. De sorte que eu entendi que eu nunca fui menos pecador porque deixei de fazer isso ou aquilo. Pelo contrário, eu descobri que eu simplesmente estava camuflando a minha verdadeira condição. Olha para o seu coração. Deus quer mudar o seu coração. Quer mudar seu interior. Ele quer te transformar e te conformar à imagem do seu Filho Jesus. E isso é obra do Espírito Santo. E não é fazendo coisas para Deus que você será transformado, mas é como está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, à própria imagem do Senhor, o Espírito. É uma mudança orgânica. Deus quer nos fazer melhores em natureza. Deus quer tirar do coração o ódio, a inveja, a maldade, o dolo, tudo aquilo que nos corrompe e nos afasta da sua santidade. Santidade não é fazer coisas corretas. Santidade é uma alma que se adequa ao caráter e natureza de Deus. Deus é amor. A santidade te faz mais amável. Deus é bom. Santidade te torna mais bondoso.
Deus é justo. A santidade te torna uma pessoa mais justa. De repente você vai observar que se este evangelho que nós estamos falando aqui, ele começar de fato a operar em nós, aí vai acontecer exatamente o que a Bíblia diz a respeito de nós. O mundo não vos conhece, porque vocês em nada se parecem com o mundo, e o viver de vocês ofende o mundo, e o mundo vai nos perseguir, porque nós seremos exatamente como Jesus é. Queridos, entendam, em nome de Jesus, a obra de Deus, depois da queda do homem até Cristo, é preparar um caminho, mediante a tradição oral e a revelação que Ele deu aos patriarcas, e então, mediante o sistema de leis, que eram sombras e figuras, e o sistema devocional de culto e adoração ao Eterno, que também eram sombras e figuras. Não é que Deus desistiu, Ele usa isso como um caminho para nos levar da sombra à realidade. E aí vem Cristo, como sendo a manifestação do próprio Deus. De modo que deixemos para trás essas coisas rudimentares e abracemos-nos a Cristo, a verdade. Na próxima semana é a reunião da ceia do Senhor de manhã, 9 da manhã. Eu vou ministrar a obra de Deus na encarnação. Vamos falar a respeito do viver de Cristo. Quem é Jesus Cristo? O que Ele fez? O que Ele realizou? Vai ser uma grande bênção.